Olá, sejam mais uma vez bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao nosso canal Aliteração. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos voltar a falar de literatura. Muito bem, para aqueles que estavam com saudades, para aquelas que estavam com saudades, nós vamos falar de literatura. Não vou fazer resenha, não, vou falar de teoria literária. E quero fazer uma reflexão justamente porque, já que a gente tem falado tanto de política aqui no canal, eu quero justamente fazer uma reflexão sobre a relação entre a literatura e a vida, né? E eu quero fazer um pequeno panorama histórico da literatura, da história da literatura, né? Para a gente poder chegar a algumas conclusões. Então vamos lá, se a gente for lá, né, na antiguidade, a gente vai ver que a literatura lá, né, na Grécia Antiga, em Roma, enfim, lá na antiguidade clássica, a literatura estava muito ligada às questões humanas, né? A levantar as grandes questões humanas. Então, se a gente pegar os escritos de Homero, por exemplo, as tragédias gregas, era uma literatura que era ligada a questões filosóficas, a questões existenciais, a questões humanas, né? Por quê? Porque a literatura tratava de uma espécie de universalismo temático, né? Então a literatura era um veículo, um meio de expressão de questões inerentes à condição humana, né? Então quando a gente estuda história da literatura, a gente vai falar que isso tem a ver com a relação entre a literatura e as humanidades, né? As ciências, o que a gente chama hoje de ciências humanas, né? A filosofia, enfim, a história, mas há questões existenciais, a ética, a moral. Então a literatura era uma forma de expressão de grandes questões existenciais. E isso aconteceu, isso se deu até meados do século XVIII. Durante toda a Idade Média, a gente não pode esquecer que na Idade Média também se usava a literatura, só que dessa vez para as questões religiosas, né, que também são, se a gente for parar para analisar, tem relação com as questões existenciais, com as questões humanas, né, com uma espécie de humanismo. Então a gente diz que até meados, quando veio o Renascimento, isso continuou, né? Então se a gente pegar, por exemplo, por que a gente considera a obra de Shakespeare uma obra atemporal e que trata das grandes questões humanas? Porque apesar de no Renascimento já começar a existir uma outra tendência que vai se concretizar ao final do século XVIII, né? Ainda assim a literatura era um veículo de expressão de grandes questões humanas. Então a gente pode dizer que desde a antiguidade até meados do século XVIII, a literatura ela seguia o que a gente pode chamar de um paradigma, enfim, humano, né? Humanista. Ela tratava de grandes questões da humanidade. Aí, a partir do século XVIII, começam a se concretizar algumas questões relacionadas à literatura que, como eu disse, já vêm desde o século XVII, XVI, XVII, mas principalmente século XVII, que é a literatura vai deixar de tratar de grandes questões humanas e vai começar a tratar das questões políticas das nações, né? A gente não pode esquecer que a partir do século XVI é o momento histórico da afirmação das grandes nações europeias, né? Então existe toda a questão da conquista dos novos mundos, da colonização dos novos mundos. Então existe um espírito de nacionalismo, né? Um espírito de patriotismo nessas nações muito grande. E a literatura então passa a ser esse veículo, né, de expressão desse espírito nacionalista, né? Então ela passa das grandes questões da humanidade para lidar com questões nacionais, com questões dos países, da situação política, da situação local, né, das situações, das condições culturais, existenciais, morais e éticas de cada nação, né? A gente, claro, como tudo na história, a gente não pode pegar isso de maneira estanque. Não significa que até o século XVIII era isso, a partir do século XVIII era aquilo. Como eu disse, essa questão essa transição do humanismo para o nacionalismo,
é uma transição que demora alguns séculos, né? A gente está falando aí de 2 séculos, século XVI, século XVII, né? Para se firmar então no século XVIII. E aí vem esse segundo paradigma, né? Que substitui o paradigma humanista e vai para o paradigma nacionalista. Isso vai até meados do século XX, né? Então vai do final do século XVIII até meados do século XX, final do século XIX, meados do século XX, onde começa uma reação a essa questão nacionalista e onde a literatura passa a ter um viés ensimesmado. Começa a haver uma ideia de que a literatura se basta, né? Basta a si mesma. Então, que quando a gente vai refletir sobre literatura, estudar literatura, a gente não precisa se preocupar com mais nada a não ser com a literatura. Aí tem a ver com a questão dos formalistas russos, enfim, tem a ver com as próprias vanguardas artísticas do início do século XX, né, do final do século XIX e início do século XX, que começam a tratar a arte como uma coisa que rompe e que ocupa um lugar de destaque em relação à própria vida, né? Então a literatura começa a falar de si mesma, né? Então, por exemplo, né, a gente não pode esquecer que, por exemplo, tem uma frase famosa do Roland Barthes quando ele diz que para o escritor escrever é um verbo intransitivo, porque não tem complemento. Então é isso, basta escrever. E aí a literatura então começa a se voltar para dentro, né? Ela volta-se para dentro de si, justamente para lidar com as suas questões estéticas, com as suas questões formais, com as suas questões, enfim, com as questões das condições expressivas e da linguagem, né? Estudo da linguagem, tudo no interior do discurso, sem se preocupar com o reflexo, com a projeção desse discurso para além dele mesmo. E aí, quando a gente chega no século XXI, isso vai durante o século XX e tal, quando a gente chega agora no século XXI, a gente tem a gente passa a ter um quarto paradigma. Então, a gente começa com o paradigma da humanista, depois o paradigma nacionalista, depois o paradigma literalista, né? Vai lidar com a literatura de maneira literal, né? Para dentro de si, ensimesmada. E a gente passa a ter agora, a partir do século XXI, uma literatura que começa a expressar, então, os anseios de determinados grupos historicamente marginalizados ou minorizados, né? Os grupos identitários. E a gente, então, passa a ter agora, na contemporaneidade, o que a gente pode chamar de paradigma da diversidade, né? O paradigma das diversidades. E por que eu fiz essa pequena explanação histórica da literatura? Porque o meu questionamento é, beleza, nós temos então esses 4 que vieram vindo, obviamente nunca deixou de existir um ou outro, mas deixou de ser paradigma, né? Então o paradigma humanista é substituído pelo paradigma nacionalista, não significa que não se fez mais literatura que lida com as grandes questões humanas, sempre se fez. Depois do paradigma nacionalista, a gente tem o paradigma literalista, mas não significa que também se deixou de fazer literatura nacionalista, não se deixou nunca. E a gente tem agora a substituição do paradigma literalista pelo paradigma da diversidade, o que não significa também que se deixou de fazer literatura em si mesmada. E eu fiz tudo isso para lançar uma questão. Qual é a melhor condição para a literatura hoje? Será que o paradigma... Primeiro, quanto tempo esse paradigma da diversidade vai sobreviver? Se a gente for fazer uma análise histórica, a substituição de um paradigma para o outro foi indo cada vez mais rápido, né? Então, enquanto o paradigma humanista durou milênios, o paradigma nacionalista durou
2 séculos, pouco menos de 2 séculos. O paradigma literalista durou menos de 1 século. E o paradigma da diversidade vai durar quanto tempo? Então a primeira questão é, será que realmente a gente tem que lidar com o paradigma da diversidade? Porque aí vai uma questão ligada a isso. Será que a gente tem que, em verdade, lidar com algum paradigma? Será que a literatura hoje em dia ela não tem espaço? E eu estou falando da literatura, não é assim, um produz de um jeito, outro... Um mesmo texto, ele não pode e ele não lida necessariamente com mais de um paradigma. E aí eu vou dar um exemplo, né? Se a gente pegar um texto, por exemplo, como A Cantora Careca, do Ionesco, um texto teatral do Ionesco, é um texto que tem como mote, como principal objetivo, a desestruturação da linguagem, né? Então, se você for fazer uma análise formal do texto A Cantora Careca, você vai ver que as falas começam grandes, vão ficando cada vez menores, ao ponto de, no final, os personagens estarem se comunicando por onomatopeias. Então eles vão perdendo a capacidade expressiva, eles vão perdendo a capacidade de construção de discursos, eles vão perdendo a linguagem. Então a peça é uma desestruturação da própria linguagem. Então se a gente for fazer, por exemplo, então a gente pode dizer que o texto A Cantora Careca segue o paradigma literalista, porque é um texto que reflete a sua própria estrutura formal, né? Então é um texto que dá para fazer uma análise voltada para dentro dele, dá para fazer uma análise em si mesmada. Em contrapartida, se a gente quiser pegar A Cantora Careca e analisar do ponto de vista, por exemplo, da perda de capacidade de comunicação nas sociedades europeias contemporâneas. Né? A Cantora Careca foi escrita em francês e fala sobre casais ingleses. Então a gente está falando de dois países importantes da Europa. A gente pode lidar com questões nacionais ali. Quem vive na Inglaterra, quem vive na Europa, na França, pode lidar com questões nacionais. Será que as pessoas estão, as notícias que aparecem, né, o vazio dessas notícias? Então pode-se haver até uma questão humanista, uma questão nacionalista, uma análise a partir de um viés nacionalista. Eu não vivo na França, não conheço a França, nem a Inglaterra, então eu não teria como falar disso de maneira mais aprofundada. Mas me parece, pelo que tem na peça, que existem questões do cotidiano da vida da França ou da Inglaterra que poderiam ser abordados numa análise da peça. Uma outra forma de abordar esse texto é também falar, por exemplo, ao Lobão Latindo lá fora. Uma forma de falar também nessa peça é fazer uma análise do viés humanista, a própria incapacidade do ser humano contemporâneo, da contemporaneidade, de se comunicar, né? Então veja, uma mesma peça lida com 3 paradigmas. Não tem da diversidade? Não, a gente não pode esquecer que A Cantora Careca é uma peça da metade do século XX, né? E o paradigma da diversidade é uma coisa do século XXI, tá? Eu dei o exemplo da Cantora Careca, mas eu podia dar outros exemplos. Eu podia dar exemplo do Inominável do Beckett, eu podia dar exemplo da literatura do Chico Buarque, né? Dos livros do Chico, de algumas literaturas contemporâneas, né? que eu ando lendo. Quer dizer, a ideia, o questionamento que eu faço é: será que a gente deve se preocupar em lidar com paradigmas dentro da literatura? Será que o grande barato da criação literária não é justamente a gente abandonar paradigmas e trabalhar com todos eles, com 2 deles, com 3 deles? Não importa, né? Quer dizer, será que eu, escritor, tenho que ter a preocupação de, não, então agora eu tenho que lidar com isso, ou eu tenho que lidar com aquilo? E eu, enquanto leitor, também tenho que ter essa preocupação em analisar a partir do paradigma X ou do paradigma Y. Em contrapartida também, qual é o problema de lidar com um paradigma? Se um determinado escritor, uma determinada escritora,
né? E aí eu tava vendo aí uma entrevista de uma poeta de Islã, né? E ela fala, não, o que eu falo, as minhas poesias falam do que é ser uma mulher preta. E tá tudo certo, quer dizer, mesmo que ela fale, eu tenho certeza, e eu ouvi alguns trechos da poesia dela, que é possível, claro, ela fala da condição da mulher preta, e é maravilhoso. Mas para além disso, a gente, enquanto leitor, a gente pode avançar para outros paradigmas e ver grandes questões humanistas, a gente pode lidar com a forma e ver grandes questões de literalidade. O que eu quero dizer com essa reflexão de hoje do vídeo, gente, é que a literatura está aí para ser uma forma de expressão. E eu acho que o que a gente não pode é se preocupar com os paradigmas. Nós podemos usá-los. E naturalmente nós vamos usar um, outro, ou dois, ou três, ou os quatro, ou inventar um paradigma novo. É natural. Mas isso só acontece, e aí é o que eu penso, se a gente, enquanto escritor, enquanto leitor, enquanto pesquisador da área de literatura, se a gente não se preocupar com a limitação dos paradigmas, né? Que os paradigmas sirvam de base para a gente, todos eles, mas que eles não sejam uma limitação. Eles são a base, mas eles não podem ser as paredes da nossa experiência de criação literária. É isso, gente. Eu queria falar disso porque eu acho que é interessante a gente ver, até uma forma de explicar para vocês que seguem aqui o canal, por que eu insisto em construção de discursos fora da literatura mais convencional, né? Porque para mim, quando um político faz um discurso, ele está fazendo literatura, né? Se é boa ou ruim, porque isso também é uma coisa, a gente precisa parar de achar que a arte é uma coisa sagrada. Tem gente ruim fazendo arte, gente ruim que eu digo em todos os sentidos, né? Não é ruim de qualidade estética, mas é ruim de discurso. A arte pode ser usada para um discurso ruim, né? A literatura pode ser usada para um discurso ruim. Então, assim, é uma forma que eu tenho de explicar, fazendo uma análise mais técnica da área de literatura, por que eu insisto em falar de construção de discursos? Porque, para mim, a literatura é isso. A literatura ela tem que lidar com todos os paradigmas que existem na vida das pessoas, de grupos sociais, da humanidade como um todo. Eu não acredito em nenhum caráter universalizante. Então eu sempre acho que a literatura vai acabar, mesmo que ela expresse grandes questões humanistas, ela vai acabar expressando também questões muito específicas de determinados tempos e espaços. Isso para mim é meio que ponto pacífico, né? Então é isso, gente. Eu queria lançar essa reflexão sobre literatura, sobre produção de discursos, para que a gente possa se abrir mais para as literaturas que existem e que ainda virão a existir, né? Vamos ler, vamos ler no sentido mais profundo do termo, tá? Ler não é só pegar o livro e ler. Ler é ouvir poesia de slam, é ouvir discurso político, é ver imagens, é ver quadros, é escutar canções, enfim. Vamos ler. Ler a vida, ler o mundo, ler as pessoas e ler os discursos. Tá bom? E para isso a gente não pode se fixar em nenhum dos paradigmas, mas a gente pode brincar com eles. Eu acho que a melhor palavra que a gente pode ter para um escritor e para um pesquisador de literatura é isso, é brincar com os paradigmas, usar os paradigmas de maneira lúdica. Todos eles que historicamente estão postos e todos eles que possam existir em outras epistemologias, como também aqueles que ainda irão surgir. Vamos brincar com eles para que a gente possa enriquecer cada vez mais a criação literária, os discursos e com isso enriquecer cada vez mais a nossa experiência da vida, porque como diria Nietzsche, né, a vida deveria ser uma experiência estética, né?
Eu nesse ponto concordo com Nietzsche. Eu acho que a gente tem que começar a tentar fazer da vida uma experiência estética. E por que não dizer uma experiência literária. Tá certo? É isso, gente. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, comentem se vocês concordam, se vocês discordam, enfim. Compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal se não se inscreveram. Se já se inscreveram no canal, chamem as pessoas para se inscreverem no canal. Como eu disse, logo logo vai ter uma resenha, tem uma resenha nova saindo daqui a pouquinho. Já voltei a falar de literatura, então é isso. Só que eu não vou deixar de falar de política também, tá, gente? Visitem nosso blog, nossas redes sociais, visitem o site da Editora Literação, lá para quem gosta de ler tem bastante livro bacana, para quem quer publicar um livro lá tem condições bem bacanas também, é só ir lá e ver nossas condições e mandar uma mensagem para a gente. Tá certo? É isso, gente. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.